Olá pessoal, dando continuidade aqui na nossa sequência de vídeos, hoje estarei falando com vocês aqui sobre medidas de controle do risco do choque elétrico. Então vamos lá. Quais são as principais medidas do controle do risco do choque, né, previstas aí na NR10? Primeiro, desenergização. Segundo, dispositivo de seccionamento automático. Terceiro, aterramento. Eu sempre comento, né, nos treinamentos que esses três procedimentos, né, bem aplicados e o dispositivo de seccionamento automático instalado de acordo com o que prevê a NBR 5410, a gente garante, né, ou chega próximo da não ocorrência de acidentes ou o risco do próprio choque elétrico. Então, vamos conversar sobre o que é cada uma dessas medidas de controle e entender como que funciona. Primeiramente, vamos falar sobre a desenergização. A desenergização, ao contrário do que muitas pessoas acham, né, ou pregam, né, por aí, não significa que seja desligar um circuito. A desenergização é uma medida de controle que prevê liberar o equipamento ou instalação para serviço. E ele é um procedimento aí de 6 etapas, onde cada etapa tem uma característica que deve ser levada em consideração. Então, vamos lá. Primeira etapa da desenergização, o seccionamento. No seccionamento, ele tem que ser feito por dispositivos capazes de extinguir o arco elétrico. No nosso caso, é o disjuntor. Vou citar um exemplo. Se o rapaz vai lá, vai fazer uma manutenção de troca de lâmpada, algo simples, né? Percebeu que a lâmpada estava queimada e vai lá e vai trocar a lâmpada. Nesse momento, a partir do momento que ele aperta lá no interruptor e ele desliga o interruptor, ele está interrompendo o circuito, mas não necessariamente ele está seccionando. Por quê? Bom, na norma NBR 5410, ela prevê que o seccionamento no interruptor tem que ser da fase, e o neutro fica com um livre acesso lá no socket. Mas, eventualmente, acontecem alguns erros, e aí o neutro é seccionado no interruptor e a fase fica livre lá em cima no socket. Nesse caso, se o operador vai lá e faz apenas o uso do interruptor, na hora que ele for trocar a lâmpada, ele corre ainda o risco de tomar um choque, porque ele seccionou ali, acreditando que está seccionando a fase, mas nesse caso era o neutro, e quando ele entra em contato ali com o soquete, ele pode acabar tomando um tranco. O seccionamento ele tem que ser feito na alimentação e apenas com dispositivos capazes de extinguir o arco elétrico. Toda vez que a gente faz a abertura de um circuito ou fechamento do circuito, a gente tem a presença de um arco elétrico. E o único dispositivo que é capaz de conseguir, né, garantir essa extinção do arco é o disjuntor. Então, toda vez que estiver falando de seccionamento, tem que ser feito através de um disjuntor no quadro geral, ok? Segunda etapa é o impedimento de reenergização. Quando você vai lá, você, né, desenergiza, secciona, você tem que garantir que não haja a reenergização acidental. Isso é feito de algumas formas, né? Pode ser feito através de bloqueio do quadro, tem alguns bloqueios específicos para disjuntor, enfim, uma série de procedimentos e de equipamentos que a gente pode utilizar para impedir. O certo ali seria, se você está fazendo a sua manutenção, você é o único responsável por ter essa chave aí para poder liberar esse quadro para serviço depois. Desculpa, para uso depois. Terceira etapa é constatação da ausência de tensão. Na constatação da ausência de tensão, a gente pode estar fazendo isso através do multímetro ou até mesmo uma caneta de teste, né? Verificando ali no alimentador se realmente não há mais tensão. Em alguns casos, fazendo o teste zero, né? Tentando dar partida no motor, verificando que o mesmo não vai funcionar. O quarto, aterramento temporário. Esse aterramento temporário ele é praticado aí nas redes de distribuição aérea, para o pessoal fazer eletricistas de distribuição. No caso de indústrias e baixa tensão, não necessariamente será feito um aterramento temporário. Esse aterramento ele já é um aterramento permanente que existe aí na própria indústria, e se você depara com a situação de carcaças metálicas, equipamentos desse tipo, ou, enfim, qualquer coisa ali que você possa identificar que há o risco de uma indução, ou até mesmo de uma fuga acidental para a carcaça, é interessante sim, com certeza, colocar esse aterramento, puxar um fio de aterramento com o aterramento que existente, e aí você vai garantir que não tenha, você não tome nenhum tranco acidental, mesmo trabalhando ali, né, em contato com a carcaça metálica.
quinta etapa, proteção das partes vivas. Nem toda manutenção que você vai fazer, você vai desligar todos os circuitos. Acontece de alguns casos você trabalhar com apenas um circuito de um quadro e os outros continuarem alimentados, né? Então é importante você garantir que essas partes que estão vivas, que estão em contato ali, né, direto com o circuito que você vai trabalhar, fiquem protegidas. E para isso existem EPCs específicos que você consegue isolar. Hoje em dia já tem também alguns quadros que vêm de fábrica, de fabricação com acrílico e consegue dar essa independência aí na hora de você for fazer uma manutenção. E sexto, e não menos importante, a sinalização. A sinalização consiste em você colocar ali uma placa de advertência, colocando quem é que está fazendo a manutenção, hora que começou a manutenção e hora prevista para finalizar. Esses seis processos, né, em conjunto, feitos de forma adequada, garante a desenergização e libera o equipamento, a instalação, qualquer coisa que seja para serviço. É isso que prevê a norma. Beleza? Até o próximo.